Bueníssimo. Sérgio. Obrigado. Você tem lá. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que lo que yo voy a decir es como siempre ha sido en nuestras vidas muy paralelas y muy cerca uno del otro, complementarias. Eu não vou falar da história. Desculpa, há pessoas dizendo que não está dando para escutar direito. Então, porque eu vou te pedir para falar mais voltado perto para cá. e mais alto. Isso. Porque eu não vou falar da história e das grandes tendências do sistema mundial, mas eu vou falar mais concretamente de lo que está passando no presente e suas implicações para o Brasil. Eu vou tentar falar do futuro com todo o risco que implica falar sobre o futuro em que o ator principal é Trump. E eu não vou falar em espanhol, mas em português, por o gosto que me dá volver a meu país e para poder falar em minha língua. Pero, sobretudo, eu vou tentar entender y quizás compartir con ustedes un entendimiento de lo que está pasando, que ha sido durante 3 años en Washington mi preocupación casi obsesiva. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuáles son las consecuencias de lo que está pasando para América Latina y para Brasil. Por supuesto, lo que yo voy a decir va a reflejar de una manera bastante fuerte la influencia o la presencia de las ideas americanas en este momento por sí mismo ya bastante complejo. Y yo voy a intentar de poner estas realidades presentes dentro de una perspectiva, de un contexto que quizás pueda ayudarnos a entenderlos mejor. Eu, quando falo sobre o que está acontecendo, ou como eu vejo o que está acontecendo, eu tenho dificuldades em evitar uma comparação que é com o que descreve Hobsbawm do Age of Revolutions. Eu estou convencido que nós estamos vivendo uma revolução semelhante, e pela sua importância, entre as duas revoluções, a Revolução Francesa no plano da política, a Revolução Econômica no campo da Revolução Inglesa Industrial. E, se ele estivesse vivo, eu tenho certeza de que ele ficaria tentado a escrever um novo livro, Age of Revolutions 2, porque as nossas revoluções são tão importantes quase como as que ele descreve e que plasmaram o século XIX. E eu acho que o que está acontecendo hoje vai plasmar a evolução futura e, sobretudo, a construção de uma nova ordem mundial. E o centro dessas revoluções está, como já todos nós sabemos, e ontem foi objeto de muita conversa, está a questão da globalização. E nós não podemos falar de globalização sem falar de China. A emergência de um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela não passa despercebida e não passa sem grandes consequências que ainda estão se desenrolando e vão continuar a estar presentes. Mas o problema é que, se a globalização trouxe coisas positivas, certamente trouxe um período de crescimento, um avanço no conhecimento e na ciência, ela trouxe problemas que ontem também foram mencionados, entre os quais a questão da desigualdade, a questão da incerteza, a questão do desemprego. E existe hoje como se fosse uma ressaca da globalização, com a rejeição ao estrangeiro, seja sob a forma de produtos e ao protecionismo, seja sob a forma de pessoas, e é esta onda que o Rubens mencionou muito bem, da imigração. Mas a globalização, pelos deslocamentos que ela trouxe, ela afeta também o funcionamento da democracia liberal, e ontem nós conversamos sobre isso, sobretudo, mas não apenas, como a Lourdes mencionou muito bem, a representação.
E as instituições da democracia, sobretudo os partidos políticos, não tiveram, talvez, tempo nem oportunidade para dar uma resposta aos cidadãos que sofriam as consequências da incerteza e da desigualdade e foram buscar o apoio ou a mensagem tranquilizadora do populismo, que dá respostas simples para questões bastante complexas. No plano internacional, é essa transição entre uma ordem multilateral, em que nós aprendemos a ver o mundo, para um novo mundo multipolar e a volta da geopolítica e do equilíbrio de poder. Nesse contexto dessas transformações, o eixo está nas relações entre os Estados Unidos e a China. E são essas relações, seja sob a forma de cooperação, seja sob a forma de conflito, que vão plasmar a nova ordem em gestação. Obama tentou encaminhar a relação deste eixo Estados Unidos-China pela via da cooperação. Trump claramente demonstra que ele está buscando mais a via do conflito e da força. Trump emerge num momento em que nos Estados Unidos estava ocorrendo uma grande transformação, vamos dizer, intelectual ou de conhecimento em relação à China. Eu me lembro aqui mesmo, no Instituto, algumas vezes, ouvir apresentações de chineses, ou de americanos, ou de chineses de formação americana, dizendo que, em breve, talvez daqui a 2 anos, 3, nós vamos ter um colapso da China, colapso econômico, ou que o crescimento econômico iria, por si só, trazer a abertura do sistema político. Nenhuma dessas duas interpretações ou conjecturas se mostrou real. Ao contrário, a China continuou crescendo e quem consegue crescer a 6% numa crise mundial é um feito extraordinário e o crescimento não trouxe qualquer abertura do sistema político, pelo contrário, nós estamos vendo um fechamento do sistema político. Trump não só emerge ou se torna presidente nesse contexto, mas ele ouve dos seus assessores, ao tomar posse, questões preocupantes. E eu gosto de fazer uma espécie de um psicodrama político. Imagino o Trump na sua sala oval, recebendo um grupo de assessores para conversar sobre China, e um deles lembra, é preciso levar em conta que a China é o global trader, é o primeiro comerciante do mundo. Aí um outro assessor diz, bom, mas não é só isso, é que a China, dentro de 10 anos, será talvez, provavelmente, a primeira economia do mundo. E um terceiro assessor lembra que na área tecnológica, em que todos acreditavam que a China se limitava a copiar a tecnologia dos outros, a China já estava produzindo a sua tecnologia. Tem um plano China 2025, pelo qual a China completa o ciclo das tecnologias mais importantes de que ela precisa para a sua autonomia industrial e também para a autonomia da indústria de defesa, que é ainda mais preocupante, e que, segundo o relato de pessoas importantes, o senador McCain, por exemplo, ao fazer a sabatina do novo ministro da Defesa, Mattis, perguntou a ele, o senhor acha que hoje nós mantemos a mesma dianteira tecnológica e defesa que nós mantínhamos há 20 anos atrás? E o Mattis diz, não. Eu participava de um grupo de reflexão patrocinado pela Chamber of Commerce, que é a coisa mais relevante que eu participei em Washington, um grupo fechado de umas 20 pessoas, entre os quais 2 ex-USTRs, que você conheceu, e numa dessas reuniões, um almirante de alta patente, que havia acabado de se reformar, ele disse, bom, vocês estão preocupados com as questões econômicas e empresariais, e eu vejo que há uma divisão.
Agora, eu gostaria de mencionar para vocês que, dentro de 2 anos, a China terá um melhor sistema de informação, de inteligência, do que nós temos. E, por fim, as várias referências que chegaram a Trump sobre a expansão do One Belt, One Road, que, na verdade, é uma nova estratégia geopolítica, é a geopolítica da infraestrutura, pelo qual a China, depois de ter completado o seu ciclo de grandes transformações na infraestrutura, ela estava disponível para exportar tecnologia, exportar o seu know-how, fazer investimentos que criavam demandas para os seus produtos e permitiam à China exercer uma influência sobre as regiões em que esse programa estava atuando, que hoje está no mundo inteiro. E até o que se fazia na América Latina passou a ser chamado pelos chineses de One Belt, One Road. Nessa ficção, ou nessa imaginação de uma reunião desse tipo, eu vejo o Trump se levantar e, como ele costuma fazer, dar um murro na mesa e dizer: eu vou conter a China. O que o Obama fez estava tudo errado, como ele gosta de dizer. Muito bem. E já o lema de campanha dele sinalizava isso. Quando você fala Make America Great Again, o que está implícito é que ela já não está great como era antes, e é a sensação que permeia o pensamento americano hoje, embora nem todos gostem de ouvir, que é o declínio dos Estados Unidos em algumas áreas, um declínio relativo em relação à emergência da China. E eu me lembro quando o Nye, Joseph Nye, esteve aqui, e eu conheço bem, somos amigos, e eu fiz uma pergunta que me parecia ingênua. O que o senhor acha do estágio do declínio? E ele reagiu de uma forma até brusca, dizendo: eu não concordo com essa ideia do declínio, não existe declínio. Essa é uma discussão muito sensível nos Estados Unidos, e eu vejo que há ainda uma reação muito grande a ela. Qual foi a estratégia que o Trump montou para conter a China? Em primeiro lugar, a estratégia de defesa. Se você pegar o programa de defesa dos Estados Unidos, que foi lançado em 2018, ele começa dizendo claramente: as preocupações dos Estados Unidos estão se deslocando do combate ao terrorismo para o enfrentamento da relação entre grandes potências e a principal rival estratégico dos Estados Unidos é a China. Depois vem a Rússia, e depois vem os perigos, os riscos estratégicos, Irã e Coreia. O principal é a China. Segunda preocupação crescente é o One Belt, One Road, esse programa de infraestrutura. E coincide minha chegada a Washington com o momento em que a China estava tendo uma presença cada vez maior na América Latina. E no início do meu período em Washington, eu fui chamado mais para falar sobre a China na América Latina do que falar pelo Brasil. E eu até comecei a recusar convites para eles não acharem que eu era uma espécie de assessor do embaixador da China. Mas esse foi o tema que me pôs em evidência no início do meu período em Washington, sendo que um dia eu fui chamado pelo genro do presidente Jared Kushner para jantar na casa dele, para conversar com o assessor de segurança e o establishment de segurança sobre a presença da China no Brasil. Bom, depois vem toda essa questão da pressão econômica, da chamada guerra comercial. E eu digo chamada guerra comercial porque a questão comercial é apenas a ponta do iceberg. Aliás, é a parte mais fácil de resolver, porque bastava que a China, como anunciou que faria, e já fez isso algumas vezes, o que eles disseram agora não tem nada de novo, de verdade, é o fato de que a China, para ela, é muito fácil resolver isso, basta desviar comércio. Em vez de comprar dos Estados Unidos, em vez de comprar do Brasil, compra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam satisfeitos, para a China é indolor, e quem paga a conta somos nós. E é isso o que eu temo que vai acontecer se essa questão comercial efetivamente prosperar. O segundo patamar dessa guerra comercial é a questão da tecnologia, que já foi mencionada aqui. E a questão da tecnologia é uma questão vital e estratégica,
porque a China, embora tenha avançado muito, ela tem dois setores em que ainda ela não tem um completo domínio. É a questão da inteligência artificial e a questão da telecomunicação. E aí a questão da Huawei é emblemática. Por que foi inventada toda uma encenação, a prisão da filha do presidente da Huawei? Porque a Huawei representa o que tem de mais avançado tecnologicamente na China, que coloca um risco estratégico para os Estados Unidos, inclusive militar. E aí as medidas são muito duras, que vão desde a proibição ou o screening dos investimentos chineses nos Estados Unidos, a restrição às exportações americanas para a China e depois novas formas que eu fico abismado com a tentativa de Trump, não apenas de segurar a China, mas de fazer voltar o processo da história, que é o que é chamado decoupling, que é o desentranhamento nas cadeias de valor dos componentes chineses. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: como é que é possível fazer isso? Como é que o Google pode deslocar a produção de 5 milhões de celulares que hoje faz na China para outros países como o Vietnã? E mais do que isso, como é que a Apple, que faz 200 milhões de iPhones na China, com 1.500 fornecedores, vai poder apagar a presença dos componentes chineses e encontrar uma alternativa? Isso é absolutamente impossível. E, então, essa guerra, chamada guerra comercial, evolui do comércio, vai para a tecnologia, depois vai para as cadeias de valor e vai, na última ameaça chinesa, na última ameaça americana, vai para a desvalorização da moeda, pela qual os chineses, sem fazer qualquer barulho, eles atenuam o impacto das sanções comerciais, das tarifas que os Estados Unidos têm colocado na China. Nesse contexto, qual é a visão da China? Eu acho muito interessante, porque o que a China faz é mais, ao meu ver, mais o reflexo do seu lado oriental, confuciano, muitas vezes, do que mesmo da ideologia marxista, que certamente teve um impacto na China. Ela é o tempo. Eles não têm nenhum interesse no conflito, pelo menos por enquanto, quando eles não estejam talvez preparados para um enfrentamento mais sério, talvez até militar, e a doutrina de Deng Xiaoping. A doutrina de Deng Xiaoping era da emergência pacífica, da moderação, de não vangloriar-se, coisa que o Xi Jinping não fez. Eu acho que foi o único erro estratégico que ele fez, foi de querer emular a emergência americana e os feitos americanos, e desenvolvidos por um dos seus assessores, Deng Xiaoping, chamado Zhang Bijan, que eu tive a ocasião de conhecer na China, e que desenvolveu o que seria a doutrina chinesa de relações internacionais, que é a doutrina da construção de pontes e da cooperação. Xi Jinping já vinha propondo a Obama o que ele chamava o diálogo entre grandes potências, o diálogo Estados Unidos-China, o duopólio. Por outras palavras, o reconhecimento dos Estados Unidos, que é porque está atrás de todo o conflito atual, é o reconhecimento pelos Estados Unidos da emergência da China e de que ela possa legitimamente aspirar a ser um peer, um par, um igual num novo condomínio mundial. Muito bem. E o que a China está fazendo é, dentro da ótica do equilíbrio de poder, buscando reforçar as suas alianças. E a China reforçou com a Índia, a China reforçou com a Rússia, e os dois consideram que o estágio atual das relações é tão bom quanto da época de Mao Tse-tung, quando a China e a Rússia trabalhavam juntos. Buscou aproximação com a Coreia e ela está crescendo a sua presença na América Latina. Quer nós queiramos ou não, a América Latina hoje é o palco da competição entre a China e os Estados Unidos, em que não só tem a economia, mas não é só a economia, tem o One Belt, One Road, e tem uma ofensiva cultural
que eles não conseguem fazer, porque os nossos valores são muito diferentes, mas que eles buscam fazer através de uma proliferação do Instituto Confúcio, como nós temos, inclusive, aqui em São Paulo. Os nossos institutos são confusos, não são confúcios. Não estou brincando. Se fosse um instituto confuso, aí daria certo. Bom, o fato é que a China está disposta a negociar comércio, ela já mostrou várias vezes. Agora, ela já mostrou também as suas linhas vermelhas, as quais ela não vai aceitar. Uma delas e por isso que 2 vezes já os acordos comerciais falharam, é a inclusão de outros temas fora do comércio, como tentaram os negociadores americanos, sobretudo o secretário, o USTR, que quis sempre colocar outros assuntos e bloqueava a negociação. Era um pouco o que Bolton fazia na área política, Lighthizer fazia na área da economia, e por essa razão é que Trump não conseguiu nenhum acordo em todas as frentes de negociação que ele conseguiu. O único é o México, que é uma revisão quase superficial do NAFTA e que, mesmo assim, está tendo dificuldades em ser aprovado. Quais são as linhas vermelhas? É a tecnologia, no que ela impedir a China cumprir a sua meta de autonomia. É o modelo chinês, que o Lighthizer chegou a questionar na última negociação, dizendo que o modelo chinês e as estatais têm implícito o subsídio, não precisa eles fazerem subsídio, tem implícito, e a expansão do One Belt One Road é algo que também eles não vão aceitar, como o que é conhecido, algumas questões de soberania no seu entorno. Para onde vai a relação China-Estados Unidos? Eu acho que aí nós temos 2 respostas. A curto prazo, a resposta vai depender de 2 coisas. A resposta americana. A obsessão de Trump hoje é a sua reeleição. Todo o demais passa para o segundo plano. Então, a posição dele em relação à China vai ser ditada pelas pesquisas de opinião, em que talvez um mau acordo seja melhor do que não ter acordo algum. E o mau acordo é aquele que não atinja aquilo que ele prometeu que ele ia fazer, que é questionar a tecnologia, que é questionar o modelo chinês, que é questionar a expansão da China. Então, se ele não conseguir isso, o eleitor, essa é a avaliação das pesquisas de opinião, vai considerar que ele fez, depois de ter prometido tanto, ele fez um mau acordo. E a segunda questão que vai determinar o ritmo dessas negociações, se começar uma trégua mais do que uma negociação, é o custo, e o custo econômico. Isso quer dizer, existe já uma quase revolta por parte dos proprietários agrícolas, sobretudo no Centro-Oeste, porque eles estão pagando o preço. Apesar de eles estarem sendo compensados com subsídios, o fato é que a venda para a China irriga várias regiões americanas e os supridores de insumos para o agronegócio. Agora, a outra questão é a de médio prazo. A curto prazo, eu não acredito num acordo, vamos dizer, pleno durante esse ano eleitoral. Poderá haver tentativas que o Trump vai procurar vender, como ele sabe fazer muito bem, e fez já agora em Harvard, diz que é substancial. Não sei se será substancial. E não sei se tocará essas outras questões que são mais relevantes do que a questão de comércio. Mas, a médio prazo, aí nós entramos num tema muito interessante para o estudo das relações internacionais. Quais seriam as referências para pensar essa crise ou essa disputa entre Estados Unidos e China? Será que é o Tucídides, como toda a inteligência americana, as universidades, inclusive, chamaram de Thucydides Trap? Eu não sei. Hoje é um pouco difícil pensar que a emergência de uma nova potência necessariamente vá conduzir a um conflito, como ocorreu por parte de Esparta frente à ascensão de Atenas, inclusive porque tem uma realidade que ontem foi mencionada, que é a questão de dissuasão nuclear. Quer dizer, hoje ter um conflito é algo muito mais complicado do que era na época da Grécia.
A segunda referência que eu acho importante é a de Kissinger, em que ele tem vários escritos em que ele diz que essa relação só vai poder ser encaminhada, conduzida pela via da cooperação ou do conflito. O conflito tem a destruição em massa nuclear, então não tem alternativa para a cooperação. Eu tive com ele no ano passado, com quem eu tenho um bom relacionamento, da época em que o Kissinger o viu várias vezes, e trouxe, inclusive, grandes empresários para um jantar na Alvorada. Eu mantive um bom relacionamento. Eu tive com ele em outubro do ano passado. E perguntei, bom, como é que vai acabar essa questão? E o Kissinger apostava na preocupação do sistema financeiro com o aumento do conflito, por ser um gerador de instabilidade e afetar, inclusive, o crescimento mundial. Eu disse, está bem, mas e se o acordo não for feito? Daí ele diz, bom, aí vai ser mais complicado, porque nós vamos para o conflito. And all other countries will have to take their sides. Então, aí é uma questão que, para nós, é o pior dos mundos, porque num mundo multipolar, em que nós temos boas relações com todos os polos de poder e de economia, nós temos uma vantagem comparativa. Agora, no mundo multipolar, em que all other countries will have to take their sides, é uma coisa bastante mais complexa, e eu acho que nós vamos ter um pouco a visão disso na visita do Bolsonaro à China e, sobretudo, no encaminhamento da questão da Huawei, que é emblemático. Mas eu gosto mais do que seria uma contribuição do pensamento de Kennan para a relação Brasil-China. Brasil não, Estados Unidos-China. O contexto é inteiramente diferente, não se trata de Guerra Fria, não se trata de dissuasão nuclear, mas é um cerco à China feito por diferentes meios, e os Estados Unidos estão usando todos os meios, inclusive, como o Rubens falou, uma arma poderosíssima, que hoje é dominante em relações exteriores. Na verdade, o setor do Departamento do Tesouro que aplica essas sanções foi transferido para o Departamento de Estado para ver a importância que hoje as sanções adquirem no cerne da política externa americana, e aí nós vamos ter um cenário bastante complicado para nós também. Duas palavras só para concluir, estou estranhando que o Sérgio até agora não se manifestou. Eu estou em admiração obsequiosa. Bom, eu acho que aí, América Latina, eu acho que ela já é palco da concorrência. Essa concorrência vai continuar. O ponto mais sensível dessa concorrência é a questão da Huawei, do 5G. Porque a Huawei já está aqui. Ela já tem 20% do nosso mercado de telecomunicações. Se ela entrar com 5G, ela vai ser dominante. E eu acho que isso vai ser difícil para os Estados Unidos aceitarem, e novamente virá o argumento, que eu não sei se é verdadeiro ou não, que isso é uma questão de segurança nacional. Agora, existe a questão de a América Latina se vir dentro do dilema do all other countries e vier a ter que tomar seu partido. Sobretudo no momento em que os Estados Unidos não estão conseguindo êxito nenhum em nenhuma das muitas frentes de negociação políticas e econômicas que eles abriram, exceto, talvez, a América Latina. Porque a Venezuela deu aos Estados Unidos a oportunidade de pôr os demais países juntamente no grupo de Lima. A iniciativa talvez seja dos países, mas os Estados Unidos vê esse grupo Our Allies, e eles falam em nome de Our Allies. Então, eu acho que, para os Estados Unidos, a América Latina é talvez o ponto de êxito mais importante. Agora, existe um risco, é que essa aproximação que eu ouvi com países ou no Grupo de Lima possa querer se expandir para um acordo de livre comércio nas Américas, uma espécie de versão atualizada do NAFTA. Aí já é um problema bem mais complicado. O grande esforço que eu fiz em Washington, pela relação muito próxima que eu tenho com Serra e com a Aloysio, foi tentar empurrar essa convergência. Aliança do Pacífico, de origem chilena, acho que foi uma grande iniciativa da diplomacia chilena. Aliança do Pacífico
o Mercosul. Por quê? Porque nós estamos construindo um processo de convergência, podemos chamar de integração, que é uma coisa gasta, uma convergência entre o lado do Atlântico e o lado do Pacífico. E os Estados Unidos não fazem parte. E seria um anteparo também à China. Porque nós também acho que devemos ter uma preocupação com uma presença avassaladora da China no nosso continente, que está nos tirando vantagens comparativas, inclusive com a Argentina. A Argentina fez um acordo com a China em 2018, em que foram feitas concessões para o processo licitatório, e, inclusive, eu nunca vi esse papel, mas parece que existe, concessões tarifárias. Então, eu acho que nós também devemos nos preocupar, e a melhor forma de fazer isso é construirmos uma maior aproximação entre nós, temos uma espécie de anteparo. Agora, se prosperar a ideia de um acordo de livre comércio como figura do comunicado conjunto Trump-Bolsonaro, aí nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter uma linha de integração na vertical, em que acabou o nosso projeto de aproximação Aliança do Pacífico, Mercosul, e vai vigorar um projeto que é um acordo de livre comércio nas Américas com os Estados Unidos, em que, na verdade, o Mercosul some. Então, eu acho que isso seria a questão mais preocupante do ponto de vista de uma estratégia hemisférica. A questão do acordo de comércio, a questão da guerra comercial, é relevante. E eu acho que nós vamos pagar um pouco o preço disso se sair efetivamente, porque a nossa soja, o ano passado, 86% das exportações brasileiras de soja foram para a China. Agora, isso por quê? Porque, graças ao Trump, nós devemos muito ao Trump. Porque nós devemos, em primeiro lugar, pela questão que nós tínhamos perdido o bonde da história, não tínhamos acordo de comércio nenhum, e ele paralisou o TPP. O que nos deu tempo, se tivéssemos querido, catch-up. Nós não quisemos, não sei o que vai acontecer. Mas a segunda coisa que nós devemos ao Trump é essa guerra comercial com a China, em que a China está recorrendo a nós. E nós estamos exportando soja. Agora, suponhamos que vá haver um acordo de comércio, e eu acho que vai haver, um acordo limitado, só comércio, que a China vai exportar, vai importar 30 bilhões, ou 40, agora falou até 50, dos Estados Unidos. Bom, o que acontece? É que nossos produtores não só vão perder o aumento, o delta de aumento que eles tiveram, como pode ser que as novas importações chinesas vão fazer que a nossa exportação desça a um patamar inferior ao que era antes. Isso só falando da soja, que é o produto de maior relevância. Mas também a carne. Nós estamos beneficiando, porque os Estados Unidos estão fechando o mercado de Hong Kong porque eles acham, os chineses estão fechando o mercado de Hong Kong porque eles acham que a carne americana está entrando por Hong Kong. Então, na hora que a carne entrar de pleno direito, o que vai acontecer com as nossas exportações de carne para a China? E eu acho que também que está em jogo é a questão do sistema multilateral de comércio, que é muito importante para nós. Então, uma guerra comercial seria sistemicamente benéfica do ponto de vista dos desvios de comércio. É preocupante do ponto de vista da nossa adesão, da importância que o sistema multilateral de comércio, o OMC, tem para nós. Posso fazer uma parte? Faça. Eu só queria... Eu tô acabando. Não, eu só queria fazer uma parte para reforçar o seu argumento, é que aqui nem se observou, mas o Japão e os Estados Unidos acabam de celebrar um acordo bilateral contrário ao OMC. Curiosamente, ninguém notou isso, porque é um acordo com concessões tarifárias que não se estendem aos demais pela cláusula de nação mais favorecida e que prejudica o Brasil, porque as concessões são na área de produtos que você citou, soja e carnes. E por que os Estados Unidos são contra, como são hoje, contra a OMC? Porque eles acham que a OMC não cumpriu o seu papel de deter, Sérgio, por favor, de conter a invasão da China. Porque, ao ver dos Estados Unidos, a OMC só interessa se ela contiver a China. E não é que eles sejam contra a OMC. Os Estados Unidos hoje estão numa
postura de um multilateralismo à la carte. Quando interessa, eles vão. Quando não interessam, eles boicotam. E eles estão minando a OMC e, como você diz, isso está contaminando os acordos de outros países e nós, sem a OMC, vamos ter, temos aqui especialistas em comércio, e nós, sem a OMC, vamos ficar com um mundo mais difícil, porque nós não vamos exercer a pressão bilateral. Para completar, eu acho o seguinte, eu acho que Trump continuará este ano com uma grande ambiguidade na relação das suas negociações com a China. Essa ambiguidade, aliás, é muito interessante. Ela é parte da visão de Trump da negociação. Para entender Trump, eu acho que tem que ler duas coisas. Uma, o seu discurso de posse, em que ele diz, para surpresa de todos, o que ele ia fazer e está fazendo. E, segundo, o seu livro, The Art of the Deal. O livro é um lixo, mas ele tem um capítulo que é muito interessante, que ele fala como é que ele negocia. E é isso que ele está fazendo. Ele gera a incerteza, ele cria, como ele chama, de hyperbole. Ele faz aquela pressão terrível, a pressão máxima, como ele fez com a Coreia, e daí ele acha que só vai sentar à mesa de negociação depois que ele já deu algumas caneladas nos seus adversários. Só que não está dando certo. Não está dando certo. Bom, e aí eu acho que ele vai manter essa ambiguidade. Não acredito que haja um acordo real. Poderá haver uma trégua, mesmo sujeita a oscilações, e possivelmente restrita à área comercial e a questão de propriedade intelectual, que é uma questão hoje secundária, porque a China não está forçando mais empresa nenhuma a entregar as suas patentes, as suas propriedades intelectuais, mas dentro das linhas vermelhas da China. Isso eu não acredito que haja avanço. Agora, a incógnita fica para o próximo governo. O que Trump faria, se ele for reeleito, e o que fariam os democratas. Agora, eu acho que nós devemos ter presente... Final remark. Final remark. É que a questão é muito mais do que comércio, é muito mais do que tecnologia. No fundo, existe um conflito hegemônico e, por trás deste conflito, está a pergunta que eu tive, aliás, a ocasião de fazer no Aspen Summit, que é o maior encontro de defesa dos Estados Unidos, ao próprio diretor de inteligência americano. Mas me diga uma coisa, a sociedade americana está preparada a aceitar a China como um peer, como um par, como um igual, ou não? E ele disse, a sociedade americana ainda não tem uma resposta para isso. E eu acho que essa é a questão que está subjacente à chamada guerra comercial. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, hein?